Você já sentiu que algo invisível está agindo ao seu redor? Como se houvesse uma batalha acontecendo que os olhos humanos não conseguem enxergar. Hoje, você vai descobrir segredos espirituais que poucos têm coragem de revelar. Vamos expor como o mundo invisível opera, como Satanás manipula sem ser notado e, o mais importante, como você pode se proteger e lutar de forma eficaz. Fique comigo até o fim, porque essas revelações podem transformar sua vida e sua fé para sempre. A realidade invisível, o mundo espiritual, existe. Uma das maiores estratégias do inimigo é fazer com que as pessoas pensem que ele não existe ou que o mundo espiritual é apenas uma invenção religiosa. No entanto, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia nos revela a existência de um reino espiritual tão real quanto o mundo físico, embora invisível aos olhos naturais. Em Efésios 6:12, Paulo declara claramente: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que muitos dos conflitos que enfrentamos têm uma origem espiritual, ainda que se manifestem no mundo físico. O profeta Eliseu nos dá um exemplo claro dessa realidade em 2 Reis 6:17, quando ora para que Deus abra os olhos do seu servo. Quando isso acontece, o jovem vê cavalos e carros de fogo ao redor do monte. O exército celestial sempre esteve ali, mas só pôde ser visto quando os olhos espirituais foram abertos. O mundo espiritual é o palco de uma batalha constante entre as forças do bem, anjos, o Espírito Santo e os filhos de Deus, e as forças do mal, demônios, espíritos malignos e Satanás. Essa guerra influencia governos, famílias, decisões pessoais e até atmosferas espirituais em cidades e nações. Ignorar essa dimensão espiritual é como um soldado entrar em guerra sem saber que está sendo atacado. A falta de percepção espiritual torna o cristão vulnerável e desprotegido. O inimigo aproveita essa cegueira espiritual para atacar áreas como saúde mental, relacionamentos, finanças e ministérios. A Bíblia nos ensina que o mundo espiritual precede o mundo físico. Hebreus 11:3 diz que o que se vê foi feito do que não se vê. Isso mostra que o mundo invisível é mais real e poderoso do que o visível, pois é a fonte de onde tudo se origina. Jesus lidava frequentemente com realidades espirituais. Ele expulsava demônios, discernia espíritos malignos em pessoas e confrontava diretamente Satanás. Se o próprio Filho de Deus não ignorava a dimensão espiritual, por que nós ignoraríamos? Muitos dos sofrimentos aparentemente naturais na vida de uma pessoa têm raízes espirituais. Um casamento que vive em constante crise, uma pessoa que não consegue romper com vícios, ou alguém que vive em depressão profunda, podem estar sofrendo ataques espirituais, ainda que não percebam. A boa notícia é que em Cristo temos acesso a essa dimensão e a autoridade para atuar nela. Deus nos dá discernimento, armas espirituais e poder para vencer. No entanto, precisamos reconhecer essa realidade, buscar discernimento e nos posicionar como guerreiros espirituais. Concluindo, o mundo espiritual é real, ativo e influencia diretamente a vida das pessoas. Negar sua existência é caminhar no escuro. Mas quando os olhos espirituais são abertos, o cristão entende quem ele é, quem é o seu inimigo e como lutar a boa batalha da fé com poder e autoridade em Jesus Cristo. Como Satanás opera nas sombras, Satanás raramente se apresenta de maneira aberta ou explícita. Ao longo das Escrituras, vemos que sua atuação é marcada por astúcia, disfarce e manipulação. Ele prefere as sombras porque nelas consegue trabalhar sem ser notado. Seu maior objetivo é influenciar e destruir sem que sua presença seja detectada. Em 2 Coríntios 11:14, Paulo afirma que o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz.
Isso nos mostra que ele não chega com aparência assustadora ou com intenções evidentes. Pelo contrário, muitas vezes ele se aproxima com aparência de verdade, de boas intenções ou até de piedade, mas tudo isso é fachada para enganar. A estratégia de Satanás desde o Éden tem sido a mesma: distorcer a verdade. Ele não nega diretamente a palavra de Deus, mas a questiona, a modifica e lança dúvidas. Em Gênesis 3:1, ele perguntou a Eva: "Foi assim que Deus disse?" Essa pequena semente de dúvida gerou uma queda que afetou toda a humanidade. Uma das maiores armas do inimigo é a mentira. Em João 8:44, Jesus diz que ele é mentiroso e pai da mentira. Satanás cria narrativas falsas, implanta pensamentos destrutivos na mente das pessoas, distorce a identidade do cristão e tenta mudar o significado da palavra de Deus, tudo em silêncio e no escuro. O inimigo age através de sistemas, culturas e ideias. Ele influencia a mídia, a educação, o entretenimento e até ambientes religiosos para espalhar conceitos contrários à vontade de Deus. Muitas vezes, o povo de Deus está sendo alimentado por conteúdos espiritualmente contaminados sem perceber. Ele também opera por meio de opressões silenciosas. Nem sempre há manifestações demoníacas visíveis. Às vezes, Satanás semeia tristeza sem explicação, desânimo constante, confusão mental, ataques em sonhos e crises sem causa aparente. Tudo isso são formas sutis de opressão espiritual. Outra forma de operação nas sombras é através de feridas não tratadas. O diabo se aproveita de traumas, abusos, rejeições e decepções para criar fortalezas emocionais e mentais nas pessoas. Ele transforma essas feridas em bases para a construção de mentiras e prisões internas. O campo favorito do inimigo são as emoções e pensamentos. Se ele consegue contaminar a mente de alguém, moldar suas crenças e afetar sua perspectiva, não precisa fazer mais nada. A pessoa se autodestrói aos poucos, achando que tudo o que vive é normal ou natural, quando na verdade está sob ataque. Por isso, a vigilância é essencial. Jesus nos mandou vigiar e orar. Devemos manter os olhos espirituais abertos e o coração sensível ao Espírito Santo. Só assim seremos capazes de identificar as armadilhas escondidas nas sombras e agir com discernimento e autoridade. Em resumo, Satanás trabalha nas sombras porque nelas ele encontra espaço para enganar e manipular. Quando expomos suas obras à luz da palavra e do Espírito, ele perde o poder. Por isso, uma das chaves da vitória espiritual é trazer tudo à luz, confessar, confrontar e se posicionar com firmeza contra toda a ação oculta do inimigo. Autoridade espiritual. O que você tem em Cristo, uma das verdades mais negligenciadas pelo povo de Deus e que o inimigo mais teme, é a autoridade espiritual que recebemos por meio de Jesus Cristo. Muitos cristãos vivem acuados, com medo de ataques espirituais, sem saber que já possuem em Cristo autoridade para resistir, vencer e dominar. Em Lucas 10:19, Jesus afirmou: "Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano." Essa autoridade não é simbólica ou teórica, é real, prática e operante. O problema é que muitos não sabem que a têm e outros não a exercem. A autoridade espiritual é baseada em identidade. Quando nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo e cidadãos do reino. Isso nos coloca numa posição elevada. Efésios 2:6 declara que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Satanás sabe quem tem autoridade. Em Atos 19, os filhos de Seva tentaram expulsar demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega, mas não tinham uma vida submissa nem relacionamento com Cristo. O resultado foi desastroso. Isso mostra que a autoridade espiritual não se imita, ela se vive.
Exercemos autoridade espiritual quando vivemos em submissão a Deus. Tiago 4,7 nos ensina: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é possível resistir ao diabo sem estar sujeito a Deus. A obediência fortalece a autoridade. O pecado a enfraquece. Muitos cristãos confundem humildade com passividade. Ser humilde não é ser fraco diante do mal. Jesus foi manso, mas enfrentou Satanás no deserto com ousadia. Paulo foi servo, mas confrontou espíritos malignos com poder. Autoridade espiritual não é arrogância, é posicionamento. A palavra de Deus é a base da nossa autoridade. Quando declaramos as Escrituras com fé, estamos liberando decretos espirituais que afetam o mundo invisível. Jesus, ao ser tentado, respondeu 3 vezes: está escrito. A palavra é espada e decreto. O nome de Jesus é outra arma poderosa. Filipenses 2, 9 e 10 afirma que a ele foi dado o nome que está acima de todo nome, e que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Quando oramos e ordenamos em nome de Jesus, o inferno treme. O inimigo tenta constantemente nos convencer de que somos fracos, sem valor ou incapazes. Mas em Cristo, somos mais que vencedores. Romanos 8,37, guerreiros revestidos de poder. Efésios 6, embaixadores do reino. 2 Coríntios 5,20, e templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Concluindo, sua autoridade espiritual não depende de emoções, experiências ou títulos. Ela está fundamentada na obra consumada de Jesus na cruz. O diabo não quer que você descubra isso, porque um cristão consciente da sua autoridade se torna um perigo real para o inferno. Não aceite mais viver debaixo de opressão. Levante-se, posicione-se e exerça o poder que há em você pelo nome e sangue de Jesus. Cativeiros mentais, prisões que o diabo constrói. Uma das estratégias mais eficazes do inimigo é construir fortalezas na mente das pessoas. Ele sabe que, se controlar a forma como alguém pensa, controlará também suas atitudes, emoções e decisões. Cativeiros mentais são prisões invisíveis, mas com efeitos profundos e paralisantes. Em 2 Coríntios 10, 4, 5, Paulo declara: as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, derrubando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso revela que a guerra acontece principalmente na mente. Essas fortalezas podem surgir de traumas, palavras negativas, experiências ruins ou mentiras que foram aceitas como verdades. Por exemplo, alguém que ouviu repetidamente que não presta para nada pode crescer com uma mentalidade de inferioridade, mesmo sendo talentoso e amado por Deus. Satanás utiliza essas mentiras para limitar o avanço espiritual das pessoas. Ele planta pensamentos como: você nunca vai vencer esse pecado, Deus não ouve sua oração, ou você não é digno de ser usado. Com o tempo, essas mentiras se tornam verdades emocionais que moldam a forma de viver. Muitos crentes sinceros vivem presos dentro dessas fortalezas, mesmo frequentando igrejas, lendo a Bíblia e orando. Isso acontece porque as mentiras não foram confrontadas com a verdade de Deus. Apenas a luz da palavra pode expor e destruir essas prisões internas. O diabo teme cristãos com mente renovada. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da mente. Isso porque uma mente renovada é uma mente livre, criativa, ousada e alinhada com a vontade de Deus. A libertação de cativeiros mentais começa com o arrependimento e o confronto das mentiras com a verdade. Cada pensamento deve ser testado. Isso vem de Deus ou é uma semente do inimigo?
Quando reconhecemos a origem dos pensamentos, podemos resistir aos enganos do diabo com firmeza. Também é necessário declarar verbalmente as verdades de Deus. Quando dizemos, eu sou filho amado de Deus, eu tenho a mente de Cristo, nenhuma condenação há para mim em Cristo Jesus, estamos reprogramando nossa mente com os pensamentos do céu. A mente é um campo de batalha diário e não se vence essa guerra com passividade. É necessário vigilância, disciplina, oração e meditação constante na palavra. O Espírito Santo deseja cooperar conosco nesse processo de restauração da nossa maneira de pensar. Concluindo, os cativeiros mentais são prisões invisíveis que o inimigo constrói com mentiras bem arquitetadas. Mas em Cristo temos acesso à verdade que liberta. A sua mente pode ser livre. Você pode pensar como Cristo, viver em paz e romper os limites que o diabo tentou impor. O inimigo não quer que você saiba disso, porque quando sua mente é liberta, sua vida inteira muda. Oração como arma de guerra. A oração não é apenas uma conversa com Deus. Ela é também uma poderosa arma de guerra espiritual. Muitos pensam que orar é algo passivo, uma simples rotina espiritual. No entanto, quando feita com entendimento e autoridade, a oração abala estruturas invisíveis, desfaz planos do inimigo e libera o poder do céu na terra. Em Daniel 10, vemos um exemplo claro da dimensão espiritual da oração. Daniel orou por 21 dias, e o anjo que veio com a resposta relatou que desde o primeiro dia a oração foi ouvida, mas houve resistência espiritual nas regiões celestes. Isso mostra que a oração move o mundo espiritual, ainda que os resultados demorem a aparecer. A oração dá legalidade para que Deus atue nas situações da terra. Ele escolheu agir em parceria com seus filhos. Por isso, orar é como abrir portais espirituais para que a vontade de Deus se manifeste. Jesus nos ensinou a orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Satanás teme o cristão que ora, especialmente quando essa oração é fervorosa e perseverante. Em Tiago 5,16 está escrito: a oração de um justo é poderosa e eficaz. O inferno treme quando alguém decide orar com fé, porque sabe que suas obras serão confrontadas e destruídas. A oração é onde as estratégias do inimigo são discernidas e desfeitas. Muitas vezes, ao orar, o Espírito Santo revela ciladas ocultas, intenções escondidas e caminhos que não vemos com os olhos naturais. É na oração que recebemos direção, força e autoridade para enfrentar batalhas. Oração em línguas, intercessão, súplica, louvor, guerra espiritual. Há diferentes formas de orar, e cada uma delas tem seu papel no combate espiritual. O Espírito Santo nos ajuda a orar conforme a vontade de Deus, e às vezes nos conduz em orações que nem compreendemos totalmente, mas que são poderosas no mundo espiritual. O inimigo trabalha para impedir que o povo de Deus ore. Ele traz distrações, cansaço, desânimo e até religiosidade seca para enfraquecer a vida de oração. Mas quem insiste em orar, mesmo em meio ao silêncio ou à resistência, se torna um guerreiro temido nas regiões espirituais. Jesus é o maior exemplo de vida de oração. Ele se retirava constantemente para orar, mesmo sendo o Filho de Deus. Isso nos mostra que a oração não é opcional para quem deseja viver uma vida de vitória espiritual. Quem não ora se torna presa fácil. Quem ora se torna imbatível no espírito. Uma igreja que ora muda cidades. Uma família que ora quebra maldições. Um indivíduo que ora pode libertar gerações. O poder da oração é ilimitado quando alinhado à palavra de Deus e à ação do Espírito Santo. Não há cadeia que resista à oração feita com fé e perseverança. Em resumo, a oração é muito mais do que pedir coisas a Deus. É a nossa arma mais letal contra o reino das trevas.
O inimigo não quer que você ore, porque sabe que, ao fazer isso, você acessa o trono de Deus e libera poder. Mas você pode escolher lutar de joelhos e vencer em pé. O céu responde aos que clamam. O perigo da passividade espiritual. A passividade espiritual é uma das armas mais discretas e perigosas que o inimigo usa contra os cristãos. Ela não chega com alarde nem com escândalos, mas se instala lentamente, como uma sonolência espiritual. O crente vai, pouco a pouco, deixando de lutar, de orar, de vigiar, até se tornar espiritualmente inofensivo. Em Efésios 5,14, Paulo alerta: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Isso mostra que há um tipo de sono espiritual que paralisa a fé, impede o crescimento e torna o cristão vulnerável às estratégias do inimigo. Muitos hoje estão acordados fisicamente, mas dormindo espiritualmente. A passividade se disfarça de descanso em Deus, mas na verdade é uma inatividade camuflada. Ela faz com que o cristão aceite qualquer situação como normal, mesmo que contrarie a vontade de Deus. Ele deixa de resistir, de combater e de buscar transformação, acreditando que é assim mesmo. O inimigo trabalha para induzir o povo de Deus à inércia espiritual. Ele sabe que enquanto estivermos distraídos, mornos ou acomodados, não seremos uma ameaça real ao seu reino. Em Apocalipse 3,16, Jesus repreende os mornos, dizendo que os vomitará da sua boca. Isso mostra o quanto a passividade é nociva. A passividade também nos faz negligenciar áreas espirituais essenciais, como a oração, a leitura da palavra, o jejum, a comunhão com os irmãos e o evangelismo. Quando essas práticas são abandonadas, o fogo do Espírito se apaga e o cristão perde sua sensibilidade espiritual. Outro efeito da passividade é a tolerância ao pecado. A pessoa deixa de confrontar o que é errado e passa a justificar comportamentos que antes considerava perigosos. Isso abre brechas espirituais e fortalece a atuação demoníaca na vida do crente, da igreja e até de uma nação. O diabo não teme um cristão frequentador de cultos, mas teme aquele que vive em alerta, em oração e em ação. A passividade faz com que sejamos apenas espectadores e não soldados ativos na guerra espiritual. Quem está passivo não está em posição de defesa nem de ataque, está vulnerável. Para vencer a passividade espiritual, é necessário arrependimento, posicionamento e ação. O primeiro passo é reconhecer o estado de frieza ou indiferença, clamar pela ajuda do Espírito Santo e reacender a chama interior com práticas espirituais consistentes. Deus está chamando seu povo para despertar. Em Romanos 13:11 está escrito: já é hora de despertardes do sono. Isso é um grito de guerra para uma geração que tem sido silenciada pela apatia. A igreja precisa voltar a ser relevante, viva e ativa, e isso começa com cada cristão individualmente. Em resumo, a passividade espiritual é uma armadilha silenciosa, mas letal. O inimigo não quer que você perceba que está adormecido, porque enquanto estiver assim, ele terá vantagem. Mas hoje você pode se levantar, despertar e voltar a viver com fervor espiritual. O reino precisa de guerreiros ativos, não de espectadores. O tempo de dormir acabou. Discernimento espiritual. Como perceber o invisível? O discernimento espiritual é uma das armas mais essenciais e subestimadas na batalha espiritual. Ele é a capacidade dada pelo Espírito Santo para perceber o que está por trás das aparências, enxergar além do natural e identificar a origem de pensamentos, situações e pessoas. Se vem de Deus, do homem ou do inimigo. Em 1 Coríntios 12:10, o discernimento de espíritos é mencionado como um dos dons espirituais. Esse dom não é baseado em lógica, intuição humana ou experiência, mas na revelação divina.
Quem tem discernimento espiritual não se deixa enganar por palavras bonitas ou aparências santas, mas sente o que está operando nos bastidores espirituais. O inimigo odeia quando um cristão desenvolve discernimento, porque isso expõe suas ações ocultas. Ele trabalha melhor nas sombras, escondido, manipulando e influenciando sem ser percebido. Mas quando o discernimento entra em ação, o que era invisível se torna evidente, e o crente pode agir com sabedoria. Muitas pessoas vivem sofrendo ataques espirituais porque não discernem a origem dos seus problemas. Acham que é apenas emocional, físico ou circunstancial. Mas há enfermidades, crises, divisões e confusões que são geradas no mundo espiritual e só podem ser vencidas com armas espirituais. Jesus constantemente operava com discernimento. Ele percebia quando havia espírito de enfermidade, quando alguém estava sendo usado por Satanás, como Pedro em Mateus 16:23, e até os pensamentos ocultos dos fariseus. Ele é o nosso modelo. E como seus discípulos, devemos buscar o mesmo discernimento. O discernimento também nos protege de falsas doutrinas, falsos profetas e relacionamentos perigosos. Vivemos tempos em que o engano tem aparência de verdade, e somente com discernimento é possível evitar armadilhas. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade, João 16:13, e ele deseja revelar o que os olhos não veem. O discernimento é fortalecido pela intimidade com Deus. Quanto mais tempo passamos com o Pai, mais sensíveis nos tornamos à sua voz e mais claros ficam os sinais do inimigo. A palavra de Deus também afia o nosso discernimento, pois é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. No entanto, é importante lembrar que discernimento não é julgamento carnal. Não se trata de criticar pessoas, mas de perceber atmosferas espirituais. O discernimento nos leva a orar, a interceder, a nos posicionar, não a condenar. Ele revela o que está por trás, para que possamos agir com sabedoria e amor. O inimigo quer que os cristãos sejam espiritualmente cegos, para que abracem qualquer movimento, aceitem qualquer voz e sigam qualquer caminho. Mas o discernimento é como uma luz que expõe os caminhos escuros. Um cristão com discernimento não é enganado facilmente. Em resumo, o discernimento espiritual é uma defesa poderosa na batalha invisível. Ele nos livra de ataques, nos protege de enganos e nos guia na direção certa. O inimigo não quer que você tenha discernimento, porque isso desarma suas estratégias antes mesmo de serem executadas. Por isso, busque esse dom com fervor. Sua visão espiritual pode salvar sua vida. Portas abertas, como damos acesso ao inimigo. Em muitas situações, o inimigo não precisa arrombar nossa vida. Ele entra porque encontra uma porta aberta. Uma das estratégias mais eficazes de Satanás é explorar áreas vulneráveis na vida das pessoas, especialmente aquelas que não foram consagradas a Deus ou que permanecem em pecado não confessado. Em Efésios 4:27, Paulo adverte: não deis lugar ao diabo. Essa simples frase revela uma verdade profunda. É possível dar acesso ao inimigo por meio de atitudes, hábitos, palavras e decisões. Ele não invade à força, ele se aproveita de legalidades espirituais abertas. Uma das portas mais comuns é o pecado contínuo. Pecados não confessados ou praticados deliberadamente abrem brechas no mundo espiritual. A mentira, o orgulho, a imoralidade sexual, a inveja, a mágoa e a falta de perdão são convites para a ação demoníaca. Onde há escuridão, o inimigo opera com liberdade. Outra porta perigosa é o envolvimento com práticas ocultas, mesmo que aparentemente inofensivas. Horóscopos, simpatias, consultas espirituais, meditações orientais sem discernimento cristão, jogos espirituais ou rituais místicos. Tudo isso
pode atrair espíritos malignos para a vida de uma pessoa ou família. Heranças espirituais também podem abrir portas. Maldições familiares, pactos feitos por antepassados ou objetos consagrados a ídolos mantidos em casa podem criar vínculos espirituais negativos. Mesmo sem consciência, pessoas podem estar sofrendo as consequências de portas que foram abertas por gerações passadas. Palavras liberadas também têm poder. Declarações de derrota, maldição, ódio ou autodesprezo abrem caminhos para que o inimigo atue. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Quando falamos o que não deveríamos, podemos estar autorizando a atuação do mal. O entretenimento é uma porta que muitos negligenciam. Filmes, músicas, livros ou conteúdos digitais que exaltam o ocultismo, a violência, o pecado ou zombam de Deus contaminam a alma e dão lugar ao inimigo. O que consumimos alimenta nosso espírito, ou fortalece a luz, ou fortalece as trevas. A falta de vigilância espiritual também é uma porta aberta. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. Quem não vigia abre espaço para ataques sutis que, acumulados, causam grande destruição. O inimigo não precisa de uma porta grande. Uma fresta é suficiente. Mas há boas notícias. Toda porta aberta pode ser fechada pelo sangue de Jesus. Quando nos arrependemos, confessamos nossos pecados e consagramos cada área da nossa vida a Deus, o inimigo perde o acesso. O Espírito Santo nos revela onde há brechas e nos guia para a libertação. Em resumo, o inimigo se aproveita de portas abertas, mas o cristão pode identificar e fechar cada uma delas com discernimento, oração e santidade. O diabo não quer que você saiba disso, porque teme cristãos que vivem em obediência e vigilância. Hoje é tempo de examinar seu coração e sua casa e declarar: nenhuma porta estará aberta ao inimigo na minha vida. Se essas verdades falaram ao seu coração, não guarde isso só para você. Dê um like agora para que o YouTube mostre esse vídeo a mais pessoas. Se inscreva no canal para não perder os próximos episódios dessa série poderosa e ative o sininho para receber tudo em primeira mão. Agora mesmo, estão aparecendo aqui na sua tela 2 vídeos que vão abrir ainda mais seus olhos espirituais. Clique e continue essa jornada de revelação e libertação. Que Deus te abençoe e te fortaleça na batalha.